Meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 14. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 21. 1 Reis, capítulo 14, nós estaremos lendo a partir do verso de número 21. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler inicialmente, irmãos, do verso 21 até o verso de número 30. Tá certo? A palavra de Deus nos diz assim: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Azerá, sobre todas as colunas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Vamos orar um pouquinho mais, feche seus olhos. Senhor, nós bendizemos teu nome, gratos a ti por essa oportunidade. Eu te peço, Senhor, que mais uma vez tu possa falar ao nosso coração. Te louvamos pelas pessoas que estão aqui presentes. Também te pedimos por aqueles que nos acompanham de forma remota. E que nessa tarde, Senhor, teu nome possa ser glorificado. E que mais uma vez, através da tua palavra, tu possa falar ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois ele vive e ele reina para todo sempre. Amém. Irmãos, uma igreja, ela realizou um retiro espiritual, principalmente para as famílias de adolescentes. Os organizadores agendaram sessões separadas para os jovens e para os seus pais. Em uma dessas sessões, os jovens foram convidados a listarem os problemas que tinham com seus pais. As reclamações encheram praticamente todo o quadro. E era mais ou menos da seguinte estirpe: meus pais não me tratam com respeito. Outros disseram: não me dão liberdade para tomar minhas próprias decisões. Outros colocaram: nunca me ouvem. E assim seguiram. Em seguida, os pais foram convidados a ver o que os filhos haviam escrito nesse quadro de reclamações. Todo mundo ficou em silêncio, enquanto o líder lia a lista. O que os jovens que estavam lá não sabiam era que havia um quadro por trás com as reclamações paternas. O que os pais pensavam sobre os filhos. No momento certo, o líder empurrou o quadro para o lado, mostrando o que os pais tinham escrito.
sobre os filhos. Mas o que mais chamou a atenção foi que no quadro em que os pais escreveram, eles apagaram tudo depois que os filhos começaram a narrar quais eram os problemas que eles tinham com os pais. E eles simplesmente resumiram tudo que tinha para dizer aos filhos em uma única frase. E essa frase dizia o seguinte: o problema com nossos adolescentes é que eles se parecem muito conosco. E essa é uma realidade. Essa é uma realidade familiar em um mundo caído. Nós preferimos muitas vezes pensar que o problema são as outras pessoas, quando na verdade nós somos parte do problema. E mais, muitas vezes os pecados dos pais e das mães se tornam o pecado dos seus filhos. Isso é muito comum de acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque parece que o filho de Roboão aprendeu com os pecados do pai. Eu gostaria de lhe chamar a sua atenção para o verso 21 ao verso 24, que nós acabamos de ler, eu vou reler. Os pecados do pai. Olha o que o texto sagrado diz. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá, e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Azerá, sobre todas as colunas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Depois da divisão do reino, Roboão herdou o reino do sul. E uma coisa me chamou a atenção aqui, irmãos. Ele reinava sobre a tribo do sul, ou sobre as tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Roboão foi um homem abençoado por Deus. Por que eu digo isso? Porque ele teve o privilégio de sentar-se no trono de Davi e governar o povo de Deus por 17 anos. E uma coisa me chama a atenção nesse texto. Muitas coisas poderiam ser ditas sobre os 17 anos de reinado em Jerusalém, de Roboão. Mas vejam como a Bíblia é seletiva. E por que eu digo que a Bíblia é seletiva? Pelo seguinte: a Bíblia ela não está muito interessada naquilo que os reis, seja de Israel ou seja de Judá, construíram, nem no tamanho, irmãos, de suas economias ou na sua história política. Vejam uma coisa aqui: o interesse principal da Bíblia é a fidelidade desse rei ou não a Deus. Mesmo quando os outros projetos são discutidos, batalhas ganhas, projetos de construção, mesmo assim a principal preocupação da Bíblia é sempre com a santidade pessoal da pessoa. Isso fica muito claro aqui nesse texto. E já tem um ensinamento para nós aqui nessa tarde. Qual? A coisa mais importante para saber quem uma pessoa é ou não é se ela tem um coração voltado para Deus. Isso é uma realidade que a Bíblia deixa claro. Porque nós poderemos realizar muitas coisas na vida. Também nós podemos deixar de realizar muitas outras coisas. Mas a coisa mais importante, guarde isso no seu coração, a coisa mais importante sobre nós, a única questão que fará toda a diferença por toda a eternidade, é se nós temos um relacionamento de salvação com o Deus vivo. Essa é a grande preocupação da Bíblia. Isso fica muito claro nesse texto. É exatamente isso que temos que resolver. É isso que você tem que resolver na sua vida. É isso que você tem que resolver na sua família. O que, pastor? Minha vida pertence a Jesus? Seu cônjuge está salvo?
Seus filhos estão salvos? Essa é a pergunta mais importante que você tem que responder na tarde de hoje. A sua vida pertence a Jesus? Eu não quero saber das suas conquistas, eu não quero saber do que você tem ou deixa de ter. Isso não é muito importante para mim, principalmente para Deus. Mas a questão a ser resolvida nessa tarde, a você e as pessoas que lhe cercam, é essa: sua vida, ou de alguém que você ama, pertence a Jesus Cristo? Essa é a grande preocupação da Bíblia. Olha o verso 22, por gentileza. A Bíblia diz que Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que seus pais haviam feito. Por quê? Porque também os de Judá edificavam altos, estátuas, colunas e postes da deusa Azerá, sobre todas as colunas e debaixo de todas as árvores frondosas. Haviam também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Meus irmãos, Roboão, filho de Salomão, lidera um povo para pecar. Veja que trágico isso. O que isso tem a ver com você hoje que está aqui me ouvindo ou me acompanhando aí de forma remota? Tudo. Por quê? Porque todos nós somos líderes. Você que é pai de família, você é líder da sua casa. Você é sacerdote da sua casa. Você que é mãe, você lidera juntamente com seu esposo. Ou você lidera uma família sozinha, não sei. Mas quer queira, quer não, nós somos líderes, irmãos. E eu tenho um conselho a lhe dar: liderem as suas casas para a glória de Deus. Tome resoluções pessoais, sejam elas coletivas, sejam elas privadas, sejam elas públicas, que tragam louvor ao nosso Deus. Nós precisamos fazer isso. E Roboão não fez isso. Roboão, pelo contrário, levou o povo de Deus a pecar. Levou o povo de Deus a pecar. Interessante, uma coisa aqui: não houve sequer nenhuma falsa adoração da qual Roboão não tivesse participado, e também levado o povo de Deus a participar. Ele levou o povo à idolatria, mas ele também levou o povo à imoralidade sexual. É isso que o texto está nos dizendo aqui. O verso 24 é muito claro. O verso 24 diz que ele praticou uma coisa abominável. O que é uma coisa abominável a Deus? É uma coisa detestável. É algo que Deus odeia, é algo odioso aos olhos de Deus. E Roboão levou o povo a praticar isso. E deixe-me lhe dizer uma verdade aqui nessa tarde: o nosso coração muitas vezes vai pedir que nós façamos isso. Isso é uma coisa clara. Mas também havia na terra prostitutos cultuais. O que significa isso? Existiam pecados sexuais flagrantes no meio do povo de Deus. E tudo isso motivado, acobertado, direcionado pelo próprio líder, onde o povo de Deus se unia com outra divindade através de prostituição. O texto é muito claro com relação a isso. Adoradores de falsos deuses tinham suas prostitutas dos próprios deuses, e o povo de Deus estava se envolvendo com isso. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui a diferença entre o cristianismo bíblico e a cultura contemporânea. Isso fica muito claro aqui. Sabe o que nosso Deus está tratando conosco nessa tarde aqui? Que a promiscuidade sexual de qualquer tipo é contrária à vontade de Deus. Portanto, vigie seus relacionamentos, vigie suas roupas, vigie onde você tem posto os seus olhos, o que você tem compartilhado na internet, o que você tem visto na internet. Vigie. Cuidado com conselhos de amigos mundanos, que podem lhe incentivar a relações onde Deus não está, onde Deus não está presente. Tenha muito cuidado com isso. Esse é o primeiro ponto aqui. Porque a sexualidade é um dom concedido, é verdade, é instruído por Deus, mas há um lugar para ela ser feita ou realizada. Chama-se casamento. Só lá. Segunda coisa, muitos acreditam, irmãos, que não importa a qual Deus uma pessoa sirva, desde que seja sincera. Então aqui existia, liderado por Roboão, o pecado da promiscuidade, mas o pecado da idolatria.
Eu não consigo entender como alguns crentes dizem o seguinte: pastor, né? Graças a Deus que meu irmão está na igreja tal, está na igreja católica, está na igreja tal, está lá no Testemunho de Jeová. O que importa é falar sobre Deus. Você aprendeu isso aonde, meu filho? Nós aprendemos isso aonde? Porque muitas pessoas acreditam que não importa a qual Deus uma pessoa sirva, desde que ela seja sincera. A nossa sinceridade, sem a obra da cruz, não nos levará a canto nenhum, a não ser para o inferno. Não adianta ser sincero e ser ateu. Não adianta ser sincero e ser idólatra. Não tem serventia alguma. Interessante que o texto diz que esses pecados provocaram ciúme em Deus. Por quê? Porque Deus tem um povo dele. E esse povo que é dele, ele não abre mão. Em hipótese alguma, meu querido, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, ele é o nosso Deus e ele não abre mão disso em hipótese alguma. Isso fica muito claro aqui. Me permite um exemplo aqui nessa tarde. Nós vivemos em uma cultura que ela oscila entre opiniões múltiplas. Tipo assim, não adianta em que igreja, não faz diferença em que igreja eu esteja, desde que a palavra de Deus esteja sendo pregada. Qual é o exemplo que eu quero dar? Existe uma universidade nos Estados Unidos, que dentro dela há uma faculdade de teologia. E essa faculdade, ela dedicou a sua capela de todas as fés. Ou seja, ela construiu um templo, sem qualquer símbolo religioso, com apenas um prédio vazio. Não possui nessa capela absolutamente nenhum símbolo religioso. Mas essa capela, ela possui alguns armários para cada religião. Então, quando você chega na universidade e você vai até essa capela de teologia, da faculdade de teologia, se você é hindu, você vai lá no armário e lá está, por exemplo, incensos para que você possa queimar o seu Deus. Se você é muçulmano, você entra nessa capela e vai lá no armário destinado aos muçulmanos. Tem uma cópia do Alcorão e alguns tapetes para fazer oração. Se você é católico, você entra nessa capela e também tem os apetrechos para prestar, entre aspas, um culto católico. Se você é cristão, há um armário destinado para você com bíblias. Ou seja, essa capela, ela apresenta várias alternativas para todo tipo de fé. E o que isso tem a ver com o que eu quero dizer aqui? Porque essa capela, ela foi constituída para pessoas que não sabem em quem acreditar, ou para uma cultura que quer acreditar um pouco em tudo. E essa capela tem muito a ver com a vida de muita gente, porque infelizmente nós temos pessoas que se dizem cristãs, mas não permitem que Deus governe a vida dele. Há muitas pessoas que dizem que são cristãs, mas não permitem que Deus presida a vida deles. Há muitos cristãos que se dizem cristãos, mas quando a Bíblia, um mandamento bíblico, se contrapõe a uma vontade dele, ele fica com a vontade dele. E a de Deus é simplesmente ignorada. Essa capela retrata, na realidade, a vida de muitas pessoas que se dizem cristãs. E o povo de Deus aqui estava assim. Eles diziam adorar a Deus, mas eles possuíam outras divindades. E o texto é muito claro que isso provocou ciúme em Deus. Por quê? Porque se Deus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ocupar lugar nenhum. Deus não aceita o segundo, Deus não aceita o terceiro, Deus não aceita o quarto. Deus é o primeiro lugar na sua vida, sempre. E sempre que uma decisão sua, pense nisso nessa tarde, sempre que uma decisão que você tem a tomar se choca com a vontade de Deus, de que lado você fica? Pense com você nessa tarde. Vamos para o verso 25. Eu vou reler do 25 até o 31. Olha o que o texto diz. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito,
atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardava o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo que ele fez, não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Do 25 ao 31, me parece que Deus entregou o povo dele à própria sorte. Guarda uma coisa no seu coração nessa tarde, por gentileza. A pior coisa que pode acontecer com você é Deus virar as costas para você. E aqui está acontecendo exatamente isso. Como base bíblica, eu tenho Romanos 1, do 21 ao 25, você pode ler em casa. Você pode ler em casa. Deus simplesmente, de uma forma momentânea, é verdade, virou as costas para o povo dele. E embora o povo de Deus tivesse conhecido a Deus, eles não estavam adorando a Deus como Deus verdadeiro. E por isso, Deus os entregou às concupiscências loucas e destruidoras. Ou seja, sigam o próprio coração de vocês. Foi exatamente isso que Deus fez aqui. Queridos, o que aconteceu com Roboão não é um incidente, de forma alguma. Ao contar essa história, a Bíblia está nos mostrando para onde nos levará a nossa adoração a falsos deuses. E mais, se trocarmos ao Deus verdadeiro pelo Deus inútil. Você pode dizer, mas pastor, eu não tenho nada disso na minha casa. Eu vou talvez relembrar que você tenha. A idolatria, querido, sempre empobrece. Adorar outros deuses, porque achamos que acrescentarão alguma coisa à nossa vida, é pura ilusão. Veja bem aqui uma coisa. Muitas pessoas, o Deus desse século é o dinheiro. É o dinheiro. Muitas pessoas pensam assim: quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu serei. Você abre a internet, está cheio de gurus dando dicas para você enricar. Como investir seu dinheiro. De pessoas que ficam de um ano para outro milionário. Alcance seu primeiro milhão. E muitos de nós talvez, quando colocamos os olhos em vídeos assim, a gente pensa dessa maneira: quanto mais dinheiro, quanto mais patrimônio eu acumular, eu vou ser mais feliz. Muitas pessoas acham assim. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. Quanto mais dinheiro você acumular, quanto mais dinheiro você tentar possuir, menos tempo para Deus você terá. Com certeza absoluta. Menos você servirá as pessoas. Porque você vai estar muito preocupado com o seu outro Deus, chamado dinheiro. E mais, nós iremos perder nossos bens de qualquer maneira. Foi Jesus que disse isso. Mateus 6,19, ele diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Foi exatamente isso que aconteceu com Roboão. Me permita um parênteses aqui. Em frente à minha casa, morava uma pessoa, inclusive evangélica. E quase toda semana ela comprava tapaué. A casa dela era repleta de tapaué. E ela não admitia um arranhão em qualquer copo, em qualquer garrafa, em qualquer peça que ela comprasse da tapaué. Era tudo encaixada. Faz mais ou menos 1 mês e meio ela faleceu. A família já está vendendo toda a tapaué dela. Não usou, não usufruiu.
Ei, porque na realidade nós não iremos levar absolutamente nada. Mas a gente não se conforma com isso, irmãos. Por que eu digo que a gente não se conforma? Mesmo quando os deuses do dinheiro nos abandonam, nós nos agarramos a ele, mais do que nunca. Veja Roboão, olhe para o texto que nós estamos analisando, para o verso 26. Eu vou ler do 25. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses, o rei Roboão fez o quê? Escudos de bronze. O que significa? Mesmo depois de perder seus escudos de ouro, Roboão disse: eu não vou ficar por baixo, eu vou fazer escudo de bronze, para demonstrar que eu ainda tenho poder. Veja que trágico isso aqui. Ele perde os escudos de ouro, mas ele faz escudos de bronze. Para quê? Ele está mostrando aqui a sua dependência de ter. Ele tinha que ter alguma coisa para ostentar. Ele tinha que ter alguma coisa para dar satisfação aos outros. Parece com a nossa cultura ou não parece? Demais. Quando você tem um certo patamar, você não quer cair dele. Você não quer descer para o degrau de baixo. Você quer ir para o de cima. Assim era Roboão. Veio uma coisa aqui à minha mente. Eu conheci uma pessoa estabilizada financeiramente. Um comerciante muito estabilizada financeiramente. Com alguns imóveis aqui em Campina, com um certo patrimônio. Tinha a despesa dela tranquila todos os meses. Vendeu parte do patrimônio dela e colocou na Brás Company. Perdeu pelo pé. Pelo pé. Hoje vive de favor. Hoje vive de favor. Você está vendo como essas coisas que a gente pensa que dão segurança a gente, na realidade não dão segurança alguma. Alguma. Outro detalhe aqui. Queridos, falsos deuses tiram a nossa paz. Falsos deuses tiram a nossa paz. Não precisa abrir, mas eu vou ler um texto aqui, que está em Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. O nosso irmão Tiago diz o seguinte, ele faz uma pergunta inicial. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Em outras palavras, quando nós temos outros deuses, nós demonstramos irritabilidade. E irritabilidade muitas vezes é idolatria. Sabe por quê? Quantas pessoas entram em conflitos quando nós precisamos perguntar a nós mesmos o seguinte: o que é que está nos deixando chateado? O que é que está nos deixando chateado? Entenda uma coisa, irmãos, a partir de mim, eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir. Todos nós estamos aqui para servir. E quando nós nos irritamos demais com qualquer coisa, é porque nós somos idólatras do nosso ego. E deixa eu lhe fazer aqui um alerta aqui nessa tarde, principalmente para você que é pai e que é mãe. Ame seus filhos, mas não os idolatre. Ame-os, mas jamais idolatre-os. Não coloque seu filho no lugar que só Deus pode ocupar. Tá bom? Sabe por que eu estou aqui hoje, pregando? Claro que foi uma ação divina. Mas parte da minha educação, eu devo a um padre. Eu vou lhe explicar por quê. Porque fiz o meu ginásio, todo em escola pública. Não vou citar o nome da escola, mas era uma escola muito fraca. E quando eu chego no Redentorista, eu não sabia interpretar um texto.
Um texto. Se você botasse para mim, x mais 1 é igual a 2, eu tinha dificuldade de dizer qual era o valor de x. Está entendendo? Tão grande era meu analfabetismo. E quando eu começo a estudar na Escola Técnica Redentorista, nos primeiros 6 meses, minhas notas eram baixíssimas. E o padre Edelzino de Araújo Pitiá me chamou para conversar. Era o diretor da escola. Ele olhou para mim e disse o seguinte: cadê seu pai? Ele está trabalhando. E sua mãe? Está trabalhando. E ele disse: e você? Porque está aqui na escola vagabundando. Eu vou lhe dar a última oportunidade. Se você não mudar, eu tiro sua bolsa. Irmãos, era melhor que ele tivesse me dado uma pizza. Mas eu voltei para casa com uma certeza na minha mente. Eu era um vagabundo que estava ocupando uma vaga de alguém que queria, e eu tinha que honrar meu pai e minha mãe. E a partir de então eu fiz. E era só 10,9,5. Está colando. É porque eu comecei a estudar. Comecei a ter vergonha na cara. Sabe por quê? Porque Deus usou alguém para falar comigo. Se seu filho, em amor, não pode ser repreendido, é porque quem é seu Deus é Ele. E você deve fazer com que Deus é quem ocupa o seu lugar. Ame seus filhos, mas jamais os idolatre. Porque você está preparando seu filho para a vida. E possivelmente ele não vai ter você por toda a sua vida. E a vida é dura, curta e incerta. Ensine-os a ser homens, ensine a ser mulheres. Ai, pastor, mas que mundo meus filhos vão enfrentar? A pergunta não é essa. A pergunta é: que filhos nós vamos dar ao mundo? Vamos adiante. Capítulo 15, irmãos. Eu prometo acabar antes de 7 horas. Capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Brincadeira. Vamos lá. Mas eu vou terminar antes de 7 mesmo, viu? Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 3. No 18º ano do reinado de Jeroboão, lá no reino do norte, filho de Nebate, Abias, que era filho de Roboão, começou a reinar sobre Judá. Roboão estava morto, né? Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Vamos parar um pouquinho aqui. Qual foi a tragédia de Roboão? Foi ele ter morrido? Não. A tragédia de Roboão foi que ele deixou um legado de depravação para o seu filho. Quando o filho de Roboão olhava para o pai, ele via um devasso. E ele seguia os passos do pai. Isso é muito trágico na vida de Roboão. E a pergunta que eu gostaria que você fizesse a você mesmo nessa noite é a seguinte: os seus filhos seguem a Deus? Os seus filhos seguem a Deus? Vocês veem seus filhos orando, lendo Bíblia, envolvidos com as coisas da igreja? Seus filhos seguem a Deus? Eu não estou perguntando se ele é gente boa, não. Eu estou perguntando se seus filhos são cristãos. Essa é a minha pergunta aqui nessa noite. Pais e mães cristãos, vocês entendem a sua grande responsabilidade? Qual a nossa responsabilidade, pastor? De deixar um legado de santidade para seus filhos. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que é muito provável, mas muito provável, que a pessoa que você é, seu filho tentará ser. É muito provável que a pessoa que você é, seu filho tentará ser como você. Guarde isso no seu coração, sabe por quê? Porque o exemplo, eu já disse aqui várias vezes, o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a forma mais eficaz de ensinar. Palavras podem até falar o coração, mas exemplos arrastam. Essa é uma grande realidade. Contudo, há uma questão importante aqui. A Bíblia é muito clara no texto que nós acabamos de ler.
Com relação a quê? Ela diz que o coração de Abias não foi fiel ao Senhor. Isso é, ele tinha um coração dividido. Todos nós nascemos com um coração dividido. Interessante que uma pessoa me procurou lá do setor onde eu moro e me pediu para conversar com o esposo dela. O esposo dessa pessoa se diz crente, né? Mas bate nela tudo. Eu digo, meu Deus do céu, quem vai apanhar hoje sou eu. E eu fui. E quando eu chego na porta do camarada grandão, dá 2 de mim, e eu pergunto, para quebrar o gelo, né? Antes que ele quebrasse a minha cara, eu tinha que quebrar o gelo, não é verdade? Eu cheguei para ele e disse o seguinte, fulano, você é crente desde quando? Ele olhou para mim e disse, desde que eu nasci. Já nasci crente. Eu digo, eita, estou diante de um fenômeno, né? Nasceu crente. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Todos nós, na realidade, nascemos mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. E Abias tinha o coração dividido. Mas há outro detalhe aqui, presta atenção por gentileza. Por gentileza. Como é fácil para os filhos apenas culpar os pais e nunca examinar o próprio coração. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa tarde. Filhos que estão me ouvindo, vocês possuem responsabilidade. E grandiosas. Meu irmão, me permita um parêntese aqui. Ontem eu estava vendo um documentário de como o templo de Salomão foi construído. É coisa para você ficar boquiaberto, a beleza do templo por dentro. Irmãos, era uma coisa do outro mundo, era algo inimaginável para a minha mente. E Roboão herda isso tudo. E começa a fazer bobagem, irmãos. Talvez ele pensasse o seguinte, né? Roboão, e depois Abias também. Ah, se Salomão tivesse sido assim. Ah, se meu pai tivesse sido assim. Ah, se minha mãe fosse dessa maneira, eu seria diferente. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Você possui responsabilidades. Nós somos responsáveis também pelos nossos atos. Você é responsável também. Você tem a capacidade de dizer não aos convites mundanos. Com certeza absoluta. Nós temos responsabilidades. Eu gostaria que nessa noite, nessa tarde, você avaliasse o seu coração. A quem seu coração serve? A quem seu coração serve? Será que o nosso coração é tão dividido quanto o de Abias? Como o texto está dizendo aqui, o seu coração não foi fiel ao Senhor, verso 4, o seu Deus. Em outras palavras, Abias possuía um coração dividido. E deixe-me dizer algo aqui a você. Quando é que nós temos um coração dividido? Eu vou lhe dizer. Quando nós cultuamos a Deus no domingo, mas deixamos de cultuar Ele a partir da segunda-feira. Em outras palavras, quando o nosso coração é dividido, é quando eu escuto uma palavra, quando eu escuto uma ministração no domingo, quando eu participo da Santa Ceia no domingo, e parece que eu estou muito espiritual, mas depois que a gente sai daquela porta, na segunda, a gente não é o mesmo adorador do domingo. Coração dividido. Coração dividido. Quando nós temos o coração dividido, queridos, quando nós não compartilhamos o Evangelho com os que não são cristãos. Faça um exercício comigo nessa tarde. Pense na sua vizinhança hoje. Nas pessoas que moram perto de você. Quantas vezes foi preocupação sua ir lá, orar ou levar uma palavra para ele? Para eles. Quem é salvo não quer ir para o céu sozinho. Ele gostaria que outras pessoas fossem também. Pense sobre isso, irmãos. Eu tenho uma ideia aqui para você. Há um lugar aqui na igreja para você servir a Deus. Os pequenos grupos. Por que você não vem participar conosco? Por que você não dá o seu nome? Para orar pelas pessoas, para pregar a palavra na casa das pessoas. Pense sobre isso nessa tarde. Coração dividido não compartilha a verdade. Mas quando o nosso coração está em Deus, nós
nós lutamos para que essa verdade seja aceita por outras pessoas. Terceiro, quando nós temos o coração dividido, quando nós não temos disposição em abandonar o nosso pecado. Meus amados irmãos, há coisas na nossa vida que nós precisamos combater. Quem sabe você entrou aqui nessa tarde e há um pecado que você luta tenazmente para abandoná-lo e não consegue. É exatamente contra ele que você tem que lutar. É exatamente contra ele que você tem que pedir força a Deus. E não só se arrepender, mas você tem que abandoná-lo, para que o seu coração não seja dividido. Vamos concluir nessa tarde? Verso 4 até o verso 8 do capítulo 15. O texto sagrado nos diz assim: mas por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias, que era filho de Roboão, e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos concluir aqui com o seguinte: como uma família pode ter esperança de que em algum momento pode escapar do legado de depravação? Ô irmão, deixa eu dizer algo aqui a você. Eu sou um exemplo vivo disso, irmãos. Na minha família, fora que eu conheço só tinha um crente. Uma família enorme. Né? Como é que essa depravação ia sair de mim? Que quando eu entrava num quarto, eu via meu pai falando com os mortos, entre aspas. Meu pai recebia entidades em casa 2 horas da tarde, numa rede. E não tinha medo, falava com, entre aspas, a gente sabe quem é, né? Com os mortos, à tarde, na minha casa. Veja que trágico, irmão. Como é que um legado desse pode sair de uma família? Como uma família com um legado de depravação, de envolvimento do pecado pode sair disso? Quem sabe seja a realidade da sua família. Quem sabe sua família toda é de origem católica, apostólica romana. Quem sabe na sua casa não existe amor. Quem sabe na sua casa existem muitas pessoas envolvidas com espiritismo. Quem sabe na sua casa, eu não sei a realidade de todos aqui, irmão. Existe um legado de depravação dessa maneira. O texto está nos dizendo aqui no verso 4 e 5, que Deus preservou a linhagem real de Abias, mas não fez isso por amor a Abias, fez isso por causa de Davi. E Davi não era um rei totalmente justo, ele teve falhas. O que é que todos nós precisamos, irmãos? O que é que a nossa família precisa? A nossa família precisa de um rei absolutamente justo. Quem é esse rei, irmãos? Jesus Cristo, louvado seja Deus por isso. Qual o princípio a Bíblia aqui nos ensina? Que a nossa família pode ser salva, que a nossa família pode ter a história mudada por um rei justo. E esse rei ainda reina, esse rei ele ainda vivo, ele está no trono agora, reinando, irmãos, e administrando absolutamente tudo. E a graça que Deus mostrou a Abias nos aponta para a obra salvadora de Jesus Cristo. Em Cristo, somente nele, como ele é chamado, né? O filho de Davi, é um dos títulos de Cristo. Somente nele que eu posso ter uma vida, irmãos, sem pecado, no termo do seguinte: de todos os meus pecados serem perdoados. A sua morte foi sacrificial. Ele continua sendo o rei justo, que ofereceu a perfeita justiça de Deus
a todo aquele que receber pela fé. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa tarde. Em Cristo, todos os nossos pecados podem ser perdoados. E em Cristo, todo legado de depravação que possa estar na sua família lá no sertão, ou quem sabe aqui mesmo em Campina Grande, alguém que vem na sua casa, um parente seu, e você diz, não tem gente assim, né? Pense num dia mantê-lo. Não é? Há famílias assim, irmãos, que você olha e diz, meu Deus do céu. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? Nessa tarde ainda, é noite já, né? Só Cristo, e graças a Deus por isso, pode mudar o legado de depravação de uma família ou de uma pessoa. Não desista disso. E eu vou um pouquinho adiante. Que notícia maravilhosa nós temos aqui nesse texto. Sabe por quê? Porque por meio da ressurreição de Cristo, Jesus nos dá o poder de crescer em santidade. Talvez você entrou aqui nessa noite, e quem não falha como pai? Quem nunca falhou como mãe? Todos nós falhamos. Talvez você esteja dizendo nessa mensagem o seguinte, porque eu fiz isso ou aquilo com meu filho? Você pode ter errado, é verdade. Mas graças a Deus, que Deus pode intervir na sua vida e na sua família. E o péssimo testemunho que você deu, e a péssima decisão que você tomou, você também pode, a partir de hoje, para a glória de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, Deus trazer uma nova vida para você, mas também um novo relacionamento para seus filhos, de você para com seus filhos, ou dos seus filhos para com você. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa tarde. Nunca feche o canal de comunicação na sua casa. Nunca se intrigue de seus filhos. E filhos, nunca deixem de falar com seus pais. Outra coisa aqui que eu gostaria de dizer a você. Todo relacionamento é baseado em confiança. Se seus filhos confiam em você, e você será a primeira pessoa que ele procurará para desabafar. E nossos filhos precisam confiar na gente. Você precisa ser uma pessoa confiável. Confiável. Que coisa boa, eu digo aqui, por quê, pastor? É verdade que nossos pecados podem se tornar o pecado de nossos filhos. Mas pela graça de Deus, o nosso arrependimento, o nosso testemunho, a nossa nova vida em Cristo, pode influenciar a nossa família. Sabe qual é minha oração nessa noite, meu pedido nessa noite? É que a sua família que não conhece a Jesus, olhe para você hoje, não veja perfeição não, mas veja alguém mudado, alguém transformado, alguém tocado pela graça de Deus. E deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A maneira como você se comporta faz toda a diferença. Principalmente dentro da sua casa. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa reinar. Porque Ele é o Rei justo. Só existe Ele. E quando Ele reina, meu irmão, quando Ele reina, as pessoas percebem. É ou não é? Percebe, com certeza. Que Deus nos abençoe nessa tarde, noite, em nome de Jesus.